Olá, amigos e irmãos, bem-vindo a todos vocês que participam do nosso canal, você que é novo e está chegando agora, muito bem-vindo ao nosso canal é direcionado a temas evangélicos, tá bom? Ao público cristão e aqueles que são amantes da Bíblia, tá certo? Hoje nós estaremos falando de um assunto muito importante no quesito de comportamento. O tema da nossa conversa hoje é: estou namorando, e agora? O que eu faço? Quais são as medidas que devo tomar? Quais são os limites? Aonde eu devo chegar? Como eu devo me comportar no namoro? Qual é o meu objetivo no namoro? Outra coisa que eu quero dizer para você: eu não estou com esboço, tá? Liguei um computador aqui para a gente ver alguma coisa, mas eu não preparei esboço. O que eu vou dizer aqui é apenas uma introdução deste assunto, que esse assunto ele é um assunto que se estende, que tem muitos tópicos, tá, para ser abordado. Porém, eu estarei dando uma introdução, tá certo? Na finalidade de ajudar, ok? Vamos lá. Estou namorando, e agora? Então, quero ler um versículo bíblico aqui, que está registrado no capítulo 7 de 1 Coríntios. Mas se não conseguem controlar-se, tá certo? Deve casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em fogo, tá certo? Vou corrigir essa situação, tá? Minha esposa já me chamou a atenção por causa disso. Tem que me preparar antes da gravação, mas tudo bem. Tá. Eu estou namorando, tá certo? E agora? Primeiro, boa parte dos namoros que se tem, que se iniciam de maneira não oficial, tá certo? Os jovens se encontram numa festa, num aniversário, num encontro de famílias ou de amigos, num fim de tarde, estando numa igreja, num culto, os olhares se cruzam, começam a interessar-se um para o outro, ou numa escola onde estão estudando, onde o índice de namoro de jovens é grande devido ao contato físico, de estar próximos uns dos outros. Então, eu estou namorando, decidi namorar, e agora o que eu faço? Primeiro, quando duas pessoas oficializam de fato o seu namoro, tá certo? Agora ele está entrando num cenário, tá certo? Controlado. Mesmo que ele ignore esse controle. Primeiro, suponhamos, você, moça ou rapaz, decidiu enamorar-se um do outro. Olharam para o outro, gostaram, certo? Nossa, como ele é bonito. Nossa, ela é linda, tá certo? Vocês ficam imaginando a hora de se encontrarem, ensaiando, como é que se diz, o argumento conquistador de ambos, certo? Eu já namorei. Então o que acontece? A partir do momento que você, rapaz ou moça, oficializa o seu namoro, a moça oficializa o seu namoro com o rapaz, a intenção de namorar com o rapaz, e a moça e o rapaz oficializa o seu namoro com a moça, sistematicamente, antes dos pais saberem, ainda oficializarem de maneira legal com os pais, tá certo?
você começa a entrar, entendeu? Na ala do controle. Porque dali em diante, quando vocês assumem um compromisso, aquela moça, ela está dizendo para você, a partir de hoje, eu decidi namorar com você, vamos namorar, vamos conversar e tal. E você também concordou, ou o rapaz, partiu do rapaz essa intenção, e agora ambos chegaram a um acordo. Você é meu namorado, você é minha namorada, tá certo? Aí o que acontece? A partir desse momento, você entra num lugar, no âmbito do controle. A moça, ela não vai ficar satisfeita ao ver você de papinho com outras garotas. E nem você vai ficar satisfeito em ver a sua namorada de papinho com outros rapazes. Agora começa dentro da mente de vocês um controle de território. Tá certo? Isso acontece até no mundo animal lá, que não tem uma mentalidade igual a nossa. E nesse início de namoro começa-se os ciúmes, né, de ambos os lados, mais intenso de um lado que do outro. Tá certo? Porque vocês começaram a assumir um compromisso de namoro, mas vocês têm vários amigos, várias pessoas para conversar. E por falta de entendimento, vocês passam agora, dependendo da situação, namorar pouco tempo e estarem brigados, e a partir desse momento viram-se inimigos. Então é necessário ter um pouco de sensibilidade ou, né, adquirir um pouco de maturidade nessa questão e saber separar uma coisa da outra. Tá? A moça e o rapaz. Feito isso, vocês agora estão entendidos. Olha, eu sou seu namorado, mas eu tenho minhas amigas, mas você precisa saber até que ponto o limite, você não vai deixar a sua namorada sem conversar com ela e ficar lá com as amigas. Mas no meio da juventude, principalmente dos adolescentes, é muito comum esse efeito ioiô, desse vai e vem, porque eles não têm ainda a experiência de ter um controle sobre a situação, certo? São muito acalorados e é natural que haja namoros que se iniciam e se terminam. Ponto. Começaram a namorar. Agora vocês precisam oficializar esse namoro. É a parte pior, porque o rapaz não conhece o pai da moça. Para os pais do rapaz, é menos problemático, a não ser que eles tenham a sistemática assim, não gostaram da moça. É diferente. Aí vai ter todo aquele efeito, aquela forma do convencimento, do rapaz convencer os seus pais que essa moça é uma menina que ele gostou e que ela faz bem para ele. Tá certo? Mas, em específico, para se começar um namoro oficial, entendeu? Agora você vai se dirigir ao pai da moça, que não é uma tarefa fácil. Há casas, lares, que é a mãe que tem a voz ativa, que às vezes o homem ele não quer uma coisa, mas ele não tem jeito para conversar. Então a mulher, a esposa, ela tem mais facilidade para dialogar com esse rapaz, mas com o aval do pai. Ele não quer falar, mas autoriza a mãe a resolver essa questão. Não, pode namorar sim, mas eu quero ver qual é a ideia dele. O cara vai falar, o chefe de família vai falar, tá entendendo? Isso é normal. Eu tenho 2 filhas, uma está noiva, a outra já casou, e o meu filho que casou, certo? Então, esses efeitos aconteceram. Eu fui diretor de jovens por mais de 15 anos, então, trabalhando dirigindo grupos de adolescentes e grupos de jovens. Então, somando os dois, eu convivi na liderança de juventude e adolescência por mais de 15 anos. E como hoje eu sou um dirigente de uma congregação, de uma igreja Assembleia de Deus, cujo ministério pertence a Itaoca-Pedra, nós somos filiados ao ministério de Itaoca-Pedra, cujo pastor presidente é o pastor Haroldo Pascoal,
é o meu pastor presidente, junto ao corpo de oficiais, eles, né, confiaram a nós a missão de dirigir a congregação de Gironda, onde eu sou residente. Eu era de outro distrito, mudei para Gironda, tá certo? Então, já sou dirigente dessa congregação, já passa dos 10 anos. Então, mesmo assim, convivo com jovens, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Então, é muito corriqueiro você encontrar experiências que já passei com jovens em relação ao namoro, como se firmar. Às vezes nós precisamos entrar no jogo, eles nos convidaram. Namoro uma moça, estou indeciso. Eu namoro um rapaz, eu estou indeciso, tá certo? E nós, muitas das vezes, trabalhamos essa parte de conversar, orientar o rapaz nesse quesito, ou a moça também. Às vezes a moça queria uma orientação, às vezes ela estava um pouco confusa daquilo tudo. Então, a partir do momento que você oficializa o seu namoro, mesmo que você conversa com uma moça entre vocês dois, agora entra no cenário do compromisso. Mesmo que os pais ainda não aprovaram, sistematicamente vocês dois estão assumindo um compromisso de responsabilidade, um compromisso de adulto. Agora vem as regras, tá certo? Agora você precisa, o rapaz, conquistar a família da moça. E precisa agora a família da moça e a família do rapaz marcarem um encontro um dia para se entenderem, conversarem, seus filhos e tal. Isso tudo faz parte de um cenário controlado. Quando você, rapaz, vai na casa de um chefe de família, assumir um namoro, você precisa cumprir aquilo que você tratou lá na conversa com o chefe de família. Primeiro, quando você começa um namoro informal, vamos dizer assim, sem aquele namoro tipo Paraguai, tá entendendo? Um namoro sem informação, sem nada claro, nada definido ainda, tá certo? Você vai agora entrar no conceito do pai da moça. Você precisa agora convencê-lo de que você de fato é uma pessoa séria, entrou numa família séria, tá certo? Vem agora o controle. Qual o controle? Primeiro, você tem o horário para chegar e o horário para sair. Te aconselho, nos primeiros meses, você deve obedecer à risca o horário que o chefe de família passou, tá certo? Eu digo por mim, os meninos que namoram aqui em casa, tem um casal namorando aqui em casa que a minha filha namora, certo? No início, eles cumpriram os horários, tá certo? Cumpriram os horários. Então, quando passou-se o tempo, às vezes era umas 10 horas, ou às 9 horas, 9h20, mais ou menos, eles ficavam sem graça e tudo mais. Às vezes eles estavam fazendo alguma coisa assim que não era grave, era assim um trabalho ou uma atividade, entendeu? Porque namoro não é só você ficar pensando em certas coisas, se abraçando, se atracando, igual muitos acham aí. Não é isso aí não. Namoro, olha, eu estou falando para os dois lados, tanto cristão e não cristão. Eu ainda não entrei no mérito cristão, estou falando do namoro em termos geral. Então, o que acontece? O rapaz precisa cumprir os horários, entendeu? Os dias. Vamos citar um exemplo. O chefe de família fala assim, namoro aqui em casa é o seguinte, você vai vir aqui na quinta, no sábado e no domingo. Ponto? Beleza. Fora esses dias, não adianta vir aqui que eu não vou autorizar minha filha a conversar com você. Respeita. Tá certo? Passando esse primeiro período, o que vai acontecer? Você conquistou agora a confiança do pai da moça, vai chegar um dia que ele vai falar assim com você. Isso aconteceu comigo. Às vezes chegou o horário, o rapaz fica sem graça, querendo ir embora, porque já está nos primeiros dias. Aí você diz assim, não, o chefe de família diz,
Pode ficar mais um pouco. Termina aí o que vocês estão fazendo, essa atividade que vocês estão fazendo, depois você vai embora. Simplesmente porque o chefe de família sentiu que aquele rapaz é um rapaz sério. Agora, se nas primeiras semanas o rapaz, seu horário de sair aqui é 9 horas da noite, o rapaz sai 11 horas da noite, já passa uma péssima impressão. E às vezes o grau de dificuldade é quando a moça defende o rapaz, fica contra a família e defende o rapaz. Antes do rapaz chegar, os pais da moça já estavam, porque foi deles que aquela moça foi gerada. E às vezes o rapaz precisa ir embora, ele quer ir embora, mas a moça não quer deixar. E às vezes se o pai e mãe dizer, o horário já deu, é um controle. Você está na zona de controle. Então você precisa obedecer regra. A partir do momento que você assume uma responsabilidade, você precisa cumprir o que está sendo proposto nessas responsabilidades. Então o que vai levar vocês à confiança de chegar ao ponto do casamento, de coisa mais do noivado do casamento, é simplesmente obedecer às regras do namoro. Tá certo? Isso aí eu estou falando entre a confiança dos pais. A moça precisa também conquistar a confiança dos pais do rapaz. Não basta somente os rapazes gostar da moça. Os pais da moça, do rapaz, precisam gostar dos pais, né, da moça. Ou os pais do rapaz precisam gostar da moça. Entendeu? E se é aquela menina, dondoquinha, cheia de não me toque, dependendo da casa que chegar, é complicado. Porque os pais, eles não querem uma moça, que o rapaz case com uma moça, para ela ficar pendurada no pedestal. Tá entendendo? Ele quer que o seu filho tenha uma mulher, uma companheira, uma amiga, uma pessoa que luta e se dedica. Isso ainda não está incluído dentro da cabeça de uma moça ou de um rapaz ainda. Porque o que eles querem agora é curtir a vida. E às vezes, porque o rapaz a moça fala assim, o rapaz falou que pode namorar, mas tem que ir lá falar com ele. E às vezes o rapaz não quer ir. Não quero ir porque vou assumir um compromisso que eu não quero agora, eu não estou afim de assumir nada. Mas que namoro é esse? Tá entendendo? Isso não é um namoro, isso é brincadeira. Tá entendendo? E essa brincadeira acaba dando coisas. Então, quando você entra num processo, jovens, moça, rapaz, adolescente, você não vai ficar novinho todo dia. Você não vai ficar aquela mocinha com 13, 14 anos, bonitona, bonitinha, arrumadinha, como você está agora. E nem você, rapaz, vai ficar aquele rapazinho arrumadinho, bonitinho, né, aperfumado, como você está agora. Cheio de vaidade, igual você está agora. O tempo passa. Então, quando você entra no quesito do namoro, você precisa entender que você está entrando no âmbito do controle, que agora, além das suas emoções, precisa funcionar a razão. A razão traz o controle. Aí que você precisa agora entender que os seus pais que vieram antes de vocês, eles passaram por esse critério muito mais arrojado do que vocês. Tá certo? Aí o que acontece? Agora você passou o primeiro processo. Começou a namorar. Tá certo? Ambos precisam avaliar, tanto a moça e o rapaz, o impacto do seu namoro. Que impacto o meu namoro vai trazer sobre a minha família ou sobre a minha vida? Então eu preciso assumir uma postura coerente. Porque se eu deixar o rapaz, moça, deixar o rapaz fazer comigo o que ele bem entender, tá certo? Vai acontecer coisas fora do tempo e vai complicar a minha vida. Vem comigo. Você é uma menina que está fazendo faculdade. Tá certo? Está estudando, entrou na faculdade e agora você se envolve no namoro. Você não teve ciência do risco que você estava correndo, não prestou atenção que você foi seduzida, que a boa parte dos homens,
eles têm essa habilidade de querer conquistar e dizer até que ama a moça para poder convencê-la a ceder para ele, tá certo? Muitos rapazes que assistirem esse vídeo podem até ignorar o que eu estou dizendo. Essa é a tática dos homens. E isso é natureza humana que precisa ser controlada. Todo homem e mulher nasce com o instinto de olhar um para o outro e gostar. Tá entendendo? Todo homem e mulher, já imaginou? Quando um homem olha para uma mulher, e não vou dizer que ele tem que ficar olhando para todas as mulheres e maquinar, mas Deus criou tanto o homem quanto a mulher com instintos diferentes para ambos se gostarem e decidirem em algum tempo, cada um escolher a sua mulher. A Bíblia diz aqui que cada homem, principalmente aquele que exerce funções de ministério na igreja, tem que ter a sua própria mulher. Não é 3, 4, 5 não, é uma só. Que brincadeira é essa? Agora os homens aí estão arrumando seus arranjos aí, alguns têm 3 famílias aí e estão na moita. Tá certo? Isso é brincadeira. E acaba trazendo no futuro um estrago muito grande, sequelas muito grandes. Então você que está namorando, você precisa avaliar os impactos. Você não pode pensar na sua felicidade agora de momento, em resolver o seu momento em 30 minutos, ou 1 hora, ou 1 semana. Você precisa se preparar para você ter uma vida plena até quando você partir dessa para outra. Porque ninguém foi criado para sofrimento. Nenhum homem, nenhuma mulher foi criado para viver sofrendo. Mas você pode observar que boa parte dos sofrimentos que tem na sociedade é provocada pela própria sociedade mesmo. Por exemplo, uma moça e um rapaz que estão namorando, eles precisam se respeitar. Eles precisam se respeitar, por quê? Porque se eles ficarem se desrespeitando, uma hora o negócio vai dar errado. Se ele for um rapaz cristão, uma moça cristã, infelizmente, como as igrejas não aceitam esse método, não aceitam esse tipo de comportamento, esse rapaz e essa moça, eles terão uma disciplina. Por quê? Simplesmente porque cada coisa precisa estar dentro do seu tempo. Alguém pode falar que eu sou quadrado, mas isso é o legal da vida. Isso traz uma vida sólida e uma velhice sólida e abençoada, feliz, tá certo? Lá em Eclesiastes capítulo 12, o que está dizendo? Lembra-te, capítulo 12, verso 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os quais venham dizer, não tenho neles contentamento. Por quê? Se você viveu uma vida totalmente fora de contexto, uma vida desobedecendo a ordem legal das coisas, criando situações adversas, contrárias à boa vivência. Quando você envelhecer, você vai herdar todo aquilo que você plantou lá atrás, você vai herdar na sua velhice. Então é necessário cuidado com essa onda aí de que tudo pode. Moça e rapaz, principalmente você que é uma moça cristã e um rapaz cristão, cuidado com essa conversa de hoje aí, dizendo que tudo pode. Nenhuma moça e nenhum rapaz é antiquado em se respeitar a ambos. Esse negócio de dizer que a moça, para ser descolada, tem que fazer o que certas pessoas fazem, para dizer que é descolada, é uma moça de mente aberta, isso tudo é engano. E o rapaz também. Então você precisa saber que impacto. Se você entrou numa questão e agora você está fazendo coisa que é para o casado fazer, você está no início do namoro. Está entendendo? Por isso, olha como é que Deus é inteligente. Cada coisa no seu devido lugar. Não é proibido o rapaz conversar com a moça, nem a moça conversar com o rapaz. Agora, a partir do momento que assume um compromisso, é coisa séria. O rapaz não pode chegar lá na casa do cidadão e dizer que vai namorar a filha dele e ficar enrolando a filha dele toda a vida e depois não casar. Isso é ruim. Isso gera um descontentamento, perda de tempo, atraso de vida.
Porque a vida, eu quero ser claro para vocês, não é só de nós satisfazermos nossas vontades e desejos. A gente tem que trabalhar para pagar a conta, a gente tem que estudar para se preparar para a vida. E muitas moças, nesses anos todos que eu estou com os meus olhos abertos ao entendimento, muitas moças da minha época perderam muito por não dar valor aos estudos, quando era para estudar. É simples a conta. É tempo de estudar? Estude. Pode conversar ali. Talvez você gostou do rapazinho, está batendo um papo com ele, bate um papo com ele, tudo beleza. Mas acontece que se você assume um compromisso com uma pessoa, você tem que cumprir esse compromisso. Tá certo? Agora eu vejo muitas pessoas brincando aí, mas a maioria... E quando as pessoas que induzem essas pessoas a errarem, elas não voltam aqui para poder abraçar essas pessoas que erraram. Elas se afastam, porque a pessoa já está no fundo do poço, com a vida toda destruída, e não é isso que é o bom da vida. O bom da vida é você obedecer os limites que ela impõe. O que diz no capítulo 7 de 1 Coríntios? Todas as coisas me são lícitas. No capítulo 7 de 1 Coríntios, deixa eu ver se eu acho aqui. Diz aqui, o apóstolo Paulo aconselhando, deixa eu ver se eu estou falando certo. Não, é o capítulo 6 de 1 Coríntios e o versículo 12. O que diz? Não sei se o tempo está acabando. Todas as coisas me são lícitas. Se é lícito, quer dizer, eu posso fazer. Preste atenção nisso. Preste atenção para você não confundir que esse texto está fazendo apologia, você mergulhar em certos setores que você não pode entrar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não convém por quê? Porque não é o tempo. Você poderá fazer dentro do tempo. Então você precisa colocar cada coisa no seu devido lugar. Isso é questão de inteligência. Viu? Deixa eu falar aqui, Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O que diz o verso 13? Os manjares são para os ventres, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O nosso corpo, agora partindo para o lado cristão, ele precisa ser o templo e a morada do Espírito. Como que o templo e a morada do Espírito pode ficar envolvido com a prostituição? Consegue me entender? Como que se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, você jovem que frequenta a igreja, que canta no conjunto, que tem atividades na igreja onde você é membro, seja qual for a igreja, se o seu corpo é templo e morada do Espírito, para que você vai viver num estado de prostituição? Vai ali, engana uma moça ali, faz o que tem que fazer com ela, sai, vai para outra. Isso é coisa de pessoas que não têm Deus na vida. Então, quando você entra nesse quesito, parte para o namoro, você precisa saber quais os seus limites. E se você enveredar por certos caminhos que não é para ir, qual é o impacto que trará sobre a sua vida? Às vezes, o nosso mau comportamento ele pode trazer um desequilíbrio na sociedade lá no futuro. Eu não posso falar de certas coisas aqui agora, que eu posso implicar um monte de coisa aqui. Uma hora, com calma, a gente conversa, porque eu teria que explicar passo a passo para poder o pessoal entender, senão vai haver um descontentamento, as pessoas vão dizer que eu estou sendo radical demais, mas quando eu mencionar esse assunto, eu vou explicar passo a passo. Mas só quero que você, que é uma pessoa inteligente, entenda que se eu agir mal aqui e não assumir o meu compromisso, por exemplo, filhos que nascem onde os pais rejeitam, filhos que nascem sob rejeição, eu não queria falar isso agora, eles terão ali a rejeição dos pais, porque não queriam que ele nascesse. Ele pode nascer com problemas.
ele pode nascer com sequelas. Talvez ele não vai nascer com sequelas de enfermidade ou aleijado ou nada, mas intelectualmente ele vai enveredar por um caminho totalmente contraditório, porque faltou-lhe as bases para poder lhe dar a firmeza que ele precisa como ser humano. Se ele não tem a firmeza que ele precisa como ser humano, ele vai se enveredar por um caminho totalmente obscuro, onde ele terá problemas futuros. Mas quem foi o culpado? Quem foi o culpado para que esse menino ou essa menina caísse nessa situação? Tá certo? Então nós precisamos, você moço e rapaz que tem a sua idade entre 12, 13, 14 anos, que é um adolescente, que para mim ainda não está no tempo de namorar, você precisa ter esse cuidado. Quando eu devo começar a namorar? Tá certo? Quando eu devo me casar? Então quando você conversa com uma pessoa, já tem que ser de maneira séria. É a sua vida que está em jogo. É o seu futuro que está em jogo. Então, se você deixar que as emoções tomem conta da sua vida, se você deixar que as emoções assumam controle sobre a sua vida, você será uma pessoa totalmente derrotada no futuro. A emoção tem que ter um pouquinho. Você tem que ter um pouquinho de emoção, mas tem que ter um pouco de razão também. Tem que empatar o negócio. Se você não tiver razão, olha quantos problemas estão acontecendo na sociedade. Isso é fruto quando nós deixamos as emoções tomarem espaço da razão. A razão tem o espaço dela, onde tá, a razão é o controle. Epa, até aqui eu posso ir, dali para lá eu não posso ir, que vai trazer problema. Você está entendendo? E um dos critérios, toda moça, todo rapaz que escuta o conselho dos mais velhos, esse eu tenho certeza que não tropeça, porque o caminho dele está sempre claro. O que a Bíblia diz lá no Salmo 105, Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então, o conselho dos pais, se é para o bem, é como luz para o nosso caminho. Está entendendo? Olha só. É isso que eu quero dizer. Eu não quero deixar esse vídeo ficar muito extenso, mas a palavra que eu digo para você, moça e rapaz, tenha cuidado com a sua vida. Porque quando você chega à vida adulta, você precisa trabalhar, você precisa estudar. E no tempo que a gente está vivendo agora, as pessoas precisam se preparar para poder arrumar um bom emprego, tá certo? No tempo dos seus pais, dos meus pais, o tempo dos seus pais, era muito mais fácil arrumar um emprego, mesmo se não tivesse alguma formação acadêmica. Mas hoje não está fácil. Você, moça, que não está entendendo aí o que os seus pais estão te falando, senta, reflita um pouco. Rapaz, não engana essa moça não, tá certo? Não seja